A graça e a paz do Senhor Jesus para todos aqueles que têm estado conosco para meditarmos na palavra de Deus e sermos edificados por ela. Queridos, eu senti a necessidade de trazer uma palavra acerca do impacto que alguns de nós tivemos com relação às eleições aguardadas por toda a sociedade, até mesmo idosos, fazendo questão de votar. Foi muito bonito. Até um certo ponto, ordeiro, civilizado, mas havia uma expectativa, havia uma esperança, havia um desejo no coração. Em síntese, a maioria era verde e amarelo. Uma vez que não aconteceu, parece que para muitos ficaram sem chão. E é por causa disto que eu quero trazer, compartilhar uma palavra, não como uma palavra profética, mas uma palavra de consolo, uma palavra onde a gente possa, assim, refletir sobre o que aconteceu. E eu procurando um texto na palavra, o texto que me veio foi esse de Eclesiastes 7, o versículo 8, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. E aí estava fazendo as minhas anotações para avaliar sobre as eleições. A primeira coisa que me veio foi exatamente isso. Eu entendi, como voz de Deus, que me fez entender exatamente esse texto, Eclesiastes 7:5. Não tem nada perdido. Melhor não é o começo de todas as coisas, mas o fim delas. Eu fiquei muito impressionado com o fato de que ainda teremos segundo turno. Em lugares que não vão ter segundo turno, acabou a chance, acabou a esperança. E para aqueles que ficaram em terceiro lugar, quase chegando, mas não chegaram. Mas ainda existe uma esperança. Ainda existe uma oportunidade de vermos reverter. Mas a gente é assim mesmo. A gente sente uma dor, procura o médico passa um exame. Antes do exame ter o seu resultado, a gente já está pensando N coisas e de forma negativa. Gente, ainda vamos ter o segundo turno. Ainda pode reverter, ainda pode haver uma mudança em tudo isso. Agora, com base na palavra, a Bíblia diz que melhor não é o começo. Como o começo não foi melhor, mas o fim delas, quer dizer, o fim pode ser
diferente, pode ser melhor, pode ser até mais gostoso, né? A outra coisa que eu entendi foi: Deus é o Deus do último segundo. Eu costumava dizer que Deus era o Deus do último minuto, mas Deus foi me surpreendendo na vida de uma forma tal que eu mudei. Eu não falei mais Deus do último minuto, mas Deus do último segundo. Porque se um dia é como 1000 anos, o que não é um minuto? Mas aí eu tenho que ir mais além. O que não é um segundo? O que para mim poderia ser impossível, para mim poderia ser algo que não tinha como ser, porque era o último segundo. Mas Deus olha aquilo ali como uma eternidade. Deus olha aquilo ali como grandes possibilidades. A outra coisa foi que há um plano perfeito, não tem um plano B, existe só um plano, é o plano A. Então a gente esquece que há um plano, a gente esquece que Jó disse que nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Por que a gente fica olhando para os acontecimentos e esquece que Deus diz que há um plano e ele não pode ser frustrado? E se ele deixou esse plano para o fim? E se ele deixou esse plano para o último segundo? E se ele deixou esse plano para acontecer como ele já disse: meus pensamentos são mais elevados do que os vossos? Então, vamos aguardar, vamos esperar, e Deus vai ser fiel à sua palavra. Outra coisa que Deus me disse: Deus não dá a sua glória ao homem. Quando Deus percebe que a glória vai ficando para o homem, não para ele, ele simplesmente dá um estanque. Ele não acaba, ele dá um estanque para que a glória seja dele e não do homem. Agora, não significa que Deus não vai cumprir seu propósito, não significa que Deus vai abrir mão do seu plano, nada disso, pelo contrário, ele vai trazer a glória para ele, porque é por ele, por meio dele e para ele todas as coisas. Como penúltima coisa, Deus falou comigo: existe um propósito que não pode ser frustrado. Deus elegeu Israel. Israel é uma nação eleita, mas Deus abençoou o Brasil, porque Deus disse que quem abençoasse Israel, quem abençoasse Abraão, seria abençoado. Então, quer dizer, o Brasil foi abençoado por dar a bênção da criação do Estado de Israel para Israel. E Deus disse que seria abençoado. Então, como não ser abençoado? Por último, existe um propósito escatológico. O que é propósito escatológico? Deus vem comandando essa história da humanidade há praticamente 6.000 anos. E nada escapou, nada. Logo lá no início, quando Faraó queria alcançar Israel, e quando já estava alcançando, Deus tira um anjo da frente, coloca no meio, e a Bíblia diz que aquele anjo, ele era claridade para o povo de Israel e era escuridão para o povo de Faraó, de tal forma que um não alcançava o outro. Gente, se Deus está tomando conta da história há 6.000 anos, agora iria abrir mão da história por causa de uma eleição, por causa de um grupo partidário que quer prevalecer, quer vencer, quer implantar o seu sistema, suas ideologias. Olha, a última palavra que Deus me deu foi essa: Jesus é Senhor. Então, queridos, essa palavra de conforto, de consolo, de esperança,
Eu não estou profetizando dizendo, o Senhor me disse, eu não estou dizendo, assim diz o Senhor, eu estou dizendo que Deus repartiu comigo para poder consolar, confortar, criar esperança, expectativa, porque eu percebi que muitos até nem iriam orar mais, muitos até já estavam desanimados de orar, achando até que já estava encerrado, já estava acabado. Não, não acabou, não perdemos o chão, nós ainda somos o povo que temos uma promessa, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A oração pode muito em seus efeitos. Você pensa que as orações que fizemos se perderam? Muito pelo contrário, estão depositadas em salva de ouro para serem misturadas com incenso e o Senhor jogar para a terra como resposta para todos aqueles que esperam nele. Eu quero que você seja confortado, consolado, edificado, fortalecido na fé com esta palavra para a glória daquele que vive e reina para sempre. E eu digo amém.